Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Ontem começou a temporada 2023 para o Flamengo, né? Os jogadores se apresentaram, né? O Flamengo já esteve lá no Ninho fazendo algumas atividades, os jogadores estiveram presentes, exceto, né, aqueles que participaram da Copa do Mundo 2022, que terminou há pouco, né, no Catar. Então Everton, Pedro, Varela, Arrascaeta, com exceção dos jogadores convocados, né? O restante do grupo esteve presente no Ninho do Urubu e aí começa, né, cara? Deram ali o pontapé inicial para a temporada de 2023. Temporada esta que começa sem o Vitor Pereira, ele que vai iniciar, né, no próximo ano, né, na primeira agora semana de janeiro. O Vitor Pereira também aí já pode começar a trabalhar no Flamengo, mas quem está lá à frente tem alguns profissionais. Então eu vou falar aqui para vocês quem são esses profissionais, né? Vamos falar sobre o Rui Quinta, que é esse auxiliar, ele que vai dar esses treinos enquanto o Vitor Pereira não chega no Flamengo. Vou passar para vocês um pouco dessa dinâmica do início dessa primeira semana, como é. Então você vai estar um pouquinho inteirado como é que funciona. Pedir só para você deixar o seu like, que é muito importante, deixa a sua curtida, se inscrever no canal, ainda não está inscrito no canal, aperta aí o inscrever-se, é muito importante pra gente esse apoio, essa força, e desde já deixo o agradecimento, né? Falando em força, falando em apoio, a gente fala de quem? A gente fala do grupo de membros, né? Do pessoal aí, dos membros do nosso canal aqui. Muito obrigado por essa força, por essa confiança no nosso trabalho, por essa força direta. Valeu? Tamo junto. Muito obrigado por apoio de todos vocês. Bom, o Flamengo iniciou ontem, né? Inclusive a TV do Flamengo divulgou algumas imagens. O Mário Monteiro, né? Preparador físico do conhecido, né? O Mário Monteiro, que trabalhou com o Jorge Jesus, retornou também agora ao Flamengo a convite do Vitor Pereira. O Vitor Pereira fez ligações ao Mário, eles trocaram algumas conversas, conversaram pessoalmente, ele fez esse convite. Inclusive, quando ele ainda estava negociando com o Flamengo, ele falou ao Mário Monteiro, segundo até o próprio Mário que falou, que se eu fechar com o Flamengo, você me acompanha no Flamengo, você retornaria, quer voltar a trabalhar? Aí o Mário até conversou, né, falou um pouquinho sobre esses bastidores, falou que após essa conversa tal, eles já conseguiram ali alinhar tudo e que ele iria aceitar. Dito e feito, aceitou e agora já retorna ali ao trabalho do Flamengo. Mário Monteiro, que nesse início ele é uma peça muito importante, que é o preparador físico do Flamengo, né, para esse início agora, essas primeiras semanas, né, eles vão ativar, né, as máquinas, ligar o corpo do atleta, o atleta então tá ali para voltar, né, inclusive fisiologicamente, é hora da memória muscular ser reativada, né? Então agora essa primeira semana, inclusive, passa por muita questão física, passa por academia, passa por um check-up de exames, né? É onde, inclusive, os médicos, né, e os fisiologistas estão apoiando diretamente ali aos profissionais do departamento de futebol, é onde eles vão acompanhar como esse atleta se representa, quais os aspectos, né, débil acaba aparecendo nesse curto prazo, como pode fazer uma recuperação muscular, tá tendo deficiência muscular, não tem que fazer balanço, como é que é feito, né? Mas agora nesse início, inclusive algumas dessas imagens divulgadas pelo Flamengo, aparece lá os jogadores fazendo aqueles exercícios cardiovasculares, né? Eles ali fazendo ali a esteira, vendo se tá tudo certo, se o coração vai aguentar para essa temporada, que certamente é uma temporada muito emocionante, tem muitas taças ali pro Flamengo conquistar, então os jogadores estão nessa etapa. E essa etapa ela é muito importante do Mário, né, que é um preparador físico, que já começa o alinhamento, principalmente ali com a questão médica. Questão médica, inclusive, que passa pelo Dr. Tanuri, médico do Flamengo, que falou sobre o Rodrigo Caio e também falou sobre o Bruno Henrique. Muito cauteloso, inclusive, quando falou de ambos atletas. O Rodrigo Caio agora vai passar para esse final dessa etapa dele, mas é uma etapa que pede, né, algumas questões um pouco mais individuais sobre essas, né, medição ali, o controle do peso, a carga de peso. Ele ainda não está apto, né, não tem aptidão ainda para fazer as cargas e os exercícios iguais aos companheiros agora. Então ele vai passar por alguns exercícios mais individualizados. E sobre o Bruno Henrique, também com muita cautela, né, o Tanuri fala das etapas, que são as etapas naturais, que era, após a cirurgia, de 10 a 12 meses, é o tempo previsto ali para ele voltar. Então tem muita coisa ainda para acontecer, né? Não precisa ter pressa, não precisa ter ansiedade. E o Tanuri mesmo mostrou e falou sobre isso. E aí vem o Rui Quinta. O Rui Quinta, né, que é ali o auxiliar do Vitor Pereira, ele recebeu o convite, né, para trabalhar com o Vitor nessa comissão do Flamengo. Eles já se conheceram, eles já trabalharam juntos, né, eles se conhecem há muitos anos. O Rui Quinta fez parte da turma de formação do Vitor Pereira. Em alguns anos depois eles acabaram trabalhando juntos no Porto, né, aquele Porto de muito sucesso que a gente fala que foi um grandíssimo trabalho do Vitor Pereira no futebol, foi com esse Porto bicampeão, né, eles que viam, era
André Vilas-Boas e aí o treinador adjunto, né, o auxiliar, era o Vitor Pereira. Saiu o André Vilas-Boas, entrou o Vitor Pereira e aí ele puxa e chama o Rui Quinta. Então o Rui Quinta foi esse braço direito do Vitor Pereira no Porto. Eles conseguiram esse bicampeonato. No total o Porto foi tricampeão com o André e em seguida com o Vitor e com o Vitor. 3 títulos consecutivos e o Rui Quinta fez parte, né, dessa equipe. Em seguida, depois o Rui Quinta ele tenta fazer alguns trabalhos como autoral, né, algum trabalho como treinador principal. Ele não tem tanto sucesso assim, mas ele acaba rodando bastante. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão portuguesa, inclusive na quarta divisão portuguesa, que acabou trabalhando. Não teve o mesmo sucesso do seu amigo Vitor Pereira como treinador, mas ele é uma referência, inclusive ele é uma referência acadêmica. No meio acadêmico, o Rui Quinta está longe de ser qualquer um. Muito pelo contrário. Inclusive, eles participaram, sobretudo o Rui Quinta, de alguns congressos que tem em Portugal sobre futebol, principalmente quando se fala muito sobre a periodização tática, né? Eles são convidados ali sempre do Vitor Frade, ele que é o mentor, né, desse ciclo, né, de períodos de treinamentos e tal. Possivelmente vão trazer no Flamengo, e nós falamos já sobre isso. Vou deixar o link aqui para você ficar, né, a par do que seria isso, de qual é esse método, né, de treinamento, o que isso significa. A gente fala bastante sobre ciclos, e o Rui Quinta, ele é um, né, desses palestrantes, é um desses, em aspas, né, professores que acabam falando sobre a periodização tática. Então é natural e é lógico, né, que o Vitor Pereira ele acaba chamando, né, um profissional que tem a mentalidade, né, que tem a sua mentalidade sobre metodologia a mesma que a dele. Então eles já se conhecem, voltam a trabalhar depois de 10 anos, né, voltam a trabalhar juntos. É o Rui Quinta que vai estar no comando do Flamengo nessa semana e nesse período até que o Vitor Pereira esteja apto de uma forma trabalhista, né, a comandar o Flamengo. Então o Rui Quinta que estará à frente do grupo. Agora, é muito mais, né? É um treinamento. Daqui a pouco os jogadores vão a campo, vão fazer exercícios leves, mas ainda não começa mesmo, né? Aquela injeção, né? Em grandes escalas de tática, de teoria, e aí bota pro campo, bota pra prática, vídeo. Ainda é muito embrionário esse começo, ele é muito mais físico, ele é um começo muito mais de check-up, saúde, muito mais saúde, físico, com apoio muscular, de academia do que propriamente, né, de treino, quando começa as tarefas na prática, né, as tarefas táticas. Tarefas essas que vão começar de acordo com o nosso calendário, elas começam quando? Começam praticamente junto com os jogos, né? Meados agora de janeiro já teríamos a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, possivelmente é um Flamengo jovem, né, um Flamengo da categoria inferior, um Flamengo sub-20, mas logo em seguida já tem os jogos, talvez ali para a última semana de janeiro, vem já este Flamengo treinado agora pelo Rui Quinta, em seguida treinado pelo Vitor Pereira, é o Flamengo profissional, o Flamengo do elenco principal, que possivelmente na última semana já teremos ali, nos últimos dias, melhor dizendo, já teremos o jogo da Supercopa, que ainda não está oficializado pela CBF, o mais absurdo que possa vir a aparecer, mas ela vai tudo encaminhando e os bastidores vão dizendo que vai ser ali no finalzinho ali de janeiro, no dia 28 de janeiro. Beleza, galera? Então agora é o Rui Quinta assumindo esse comando, a batuta tá ali com ele, em seguida ele vai passar para aí sim o treinador do Flamengo, Vitor Pereira, na semana de janeiro. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.